Hoje, dia 10 de outubro, é o dia do combate à violência contra a mulher. Data nacional. É preciso sinalizar para a sociedade que a violência doméstica é inaceitável, mas não é apenas reforçar as providências punitivas. É preciso entender que a cidadania não pode acabar na porta de casa. A violência doméstica é a violência perpetrada contra a mulher no seio da família por um membro desta, na maioria dos casos. Esse tipo de violência é hoje preocupação de políticas públicas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, sendo definido também como um problema de saúde pública, devido aos danos físicos e psíquicos que provocam na mulher. Então, eu não poderia deixar hoje de fazer esta declaração em relação à violência contra a mulher, que é algo que nos indigna e que talvez tenha até um pouco a ver com o tema que me traz aqui para complementar o meu discurso. Eu sei, senhor presidente, que é do conhecimento de todos que nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, os casais inférteis vivem no abandono pelo poder público. Existem alguns serviços no nosso estado, porém, o tratamento é difícil e as filas intermináveis. A infertilidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que atinge 20% da população em idade reprodutiva. Sabemos de muitos casais em busca de tratamento pelo Sistema Único de Saúde e, infelizmente, a assistência para eles ainda é precária aqui no nosso município, no nosso estado. Eu recebi uma solicitação para que fizesse um encaminhamento, através até de um colega, o vereador Jorginho da SOS, para uma pessoa amiga, sua amiga, e encaminhei para o Hospital Pedro Ernesto, para o Dr. Paulo Galo, que é uma pessoa que tem uma expertise fabulosa em relação a isso, mas, infelizmente, para esse tratamento, hoje eu recebi essa triste notícia dessa pessoa, só poderia ser feito em São Paulo. Como é que nós ainda estamos com uma situação tão precária em relação a isso, para 20% da população em idade reprodutiva que tem infertilidade? Diante dessa situação, solicitei, através de uma indicação, isso em 2011, ao prefeito a criação de um serviço de inseminação artificial e fertilização in vitro. Este pode ser o primeiro passo para um olhar do poder público para esses casais. Trago novamente este assunto para que isso não caia no esquecimento. E faço isso de forma muito tranquila, pois sempre que fazemos algo em ano eleitoral ou próximo das eleições, às vezes as pessoas confundem, até com certa razão, imaginando que a nossa reivindicação tem a ver com algo que diga respeito à eleição que se avizinha. Então eu fiz questão de trazer essa solicitação novamente ao prefeito e ao governador do estado do Rio de Janeiro, agora muito mais tranquilo e livre para defender esta ideia sem essas acusações que agora eu demonstro serem infundadas. Nesta semana, vários sites que tratam de assuntos relacionados à saúde publicaram um estudo realizado com homens saudáveis entre 21 e 35 anos pela doutora Wendy Robbins e seus colegas da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Estes estudos apontam para uma descoberta que traz esperança para milhões de casais que têm problemas para engravidar, sobretudo por se tratar de uma terapia não farmacológica. Nesse estudo, eles constataram que comer 75 gramas de nozes por dia aumenta a vitalidade, a mobilidade
e a morfologia do esperma, alguns estudos sugerem que a qualidade do esperma vem declinando nos países industrializados. As eventuais explicações incluem a poluição, o estilo de vida repleto de maus hábitos e uma dieta cada vez menos saudável. Entre 30% e 50% dos casos de subfertilidade são atribuídos ao homem, enquanto estudos indicam que a genética explica apenas 4% desses casos de infertilidade masculina. Estima-se que 70 milhões de casais em todo o mundo tenham dificuldades para engravidar. Curiosamente, e quando eu li no início da minha fala a questão da violência contra a mulher, o que parecia não ter sentido com o que eu estou dizendo agora, nós podemos fazer esse casamento quando nós lembramos que a mulher é a única culpada, entre aspas, quando há um caso de infertilidade. E não deixa de ser uma violência contra a mulher, esse machismo que pretende dizer que só a mulher é responsável por essa infertilidade. Nós, homens, também temos uma parcela de culpa. E quando nós falamos sobre as nozes, para a questão do espermatozoide, eu gostaria até de acrescentar que existem estudos também que a castanha do Pará, ela também tem uma função, não para o espermatozoide, mas de proteção em relação ao tecido prostático. Bastam 2 castanhas do Pará por dia que a próstata tem uma proteção em relação a esse tipo de aditivo que se faz na alimentação. Os 117 voluntários foram divididos em 2 grupos. Os participantes do primeiro grupo ingeriram 75 gramas de nozes por dia, enquanto aos membros do segundo grupo foi pedido para evitar comer qualquer quantidade de nozes. A quantidade, 75 gramas, foi escolhida com base em estudos anteriores que mostraram que essa dose apresenta os melhores resultados em termos de alterações nos níveis de lipídios no sangue, sem envolver ganho de peso. Depois de 12 semanas, o grupo que ingeriu nozes apresentou níveis sensivelmente mais elevados de ômega 3 e ômega 6, assim como maior contagem de espermatozoides. Tanto a morfologia quanto a mobilidade dos espermatozoides também foram superiores nesse grupo. Quando li esta matéria, acreditei que seria uma boa notícia para esses casais que ainda sofrem com a situação de invisibilidade. Sofrem e escondem esse sofrimento, muitas vezes por vergonha e dor. Ninguém espera enfrentar a infertilidade. Quando se casa, acredita-se religiosamente que na hora que se desejar, seremos todos pais. Quando, no entanto, se depara com a não concretização do sonho de ser pai e mãe, sentem-se esses casais, estas pessoas, sozinhas e desamparadas. A fertilização in vitro, solução para a maioria dos casos, está acessível no Brasil apenas nas clínicas particulares e em alguns raros centros médicos do país. E muitos casais não podem pagar por ela. Ver os casais inférteis sendo priorizados pelo Estado e pela sociedade brasileira será um grande avanço na valorização do ser humano, no sentido de dar carinho e amor aos casais, fazendo com que esta parcela significativa da sociedade possa continuar presente no nosso planeta por meio do fruto de que frutificará por apoio do Estado. Por isso, senhor presidente, trago esta boa notícia. Acho que não será a panaceia, não será o medicamento para todos os males, não será a forma que teremos a solução, pois a solução só virá quando nós tivermos políticas públicas voltadas para esses casais inférteis. Mas eu reitero o meu pedido ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que marque mais exposto positivo com os que sofrem com a infertilidade e traga esta solução, que é a fertilização in vitro, também para a saúde pública. E quanto aos estudos sobre as nozes,
Os cientistas afirmam que, embora este seja um indicador promissor, agora será necessário fazer o mesmo teste com homens que possuam problemas de fertilidade, para aferir se a melhoria na qualidade do sêmen de fato se traduz em maior fertilidade. Estamos acompanhando de perto as possíveis soluções para estes casais. Para encerrar, senhor presidente, quero mais uma vez agradecer aos 17.869 votos recebidos de cidadãos que viram em mim uma pessoa preparada para representar os interesses da população da cidade do Rio de Janeiro. Foi para isso que me elegeram, é para isso que estou aqui, e não abrirei mão em nenhum momento de defender o interesse dos munícipes aqui do Rio de Janeiro. Passou a eleição, não estou falando como candidato, estou falando com o meu coração aquilo que penso. Muito obrigado e faço isso da mesma forma que sempre fiz, mesmo quando eu pedi o voto.